Urgente. Barroso abre espaço para suspensão do julgamento de Bolsonaro. É assim que começa a notícia que mexe com Brasília e que está estampada em manchetes alternativas. A afirmação ecoa em gabinetes, corredores de tribunais e entre aliados e adversários políticos. O tom é de choque. O Supremo Tribunal Federal acaba de confirmar a condenação de Bolsonaro em julgamento histórico, mas, ao mesmo tempo, circula a ideia de que Luiz Roberto Barroso teria deixado uma brecha para que tudo seja reavaliado. Essa combinação gera tensão máxima. De um lado, a certeza formal da condenação. De outro, a sombra da dúvida sobre a continuidade. As imagens falam por si. Barroso em posição de autoridade, olhando firme, sustentando palavras que soam calculadas. Bolsonaro, contrariado, o rosto rígido, mandíbula travada, evitando qualquer demonstração de fragilidade. No centro, um analista conhecido explica em entrevistas o que poucos se atrevem a dizer em público, que existe margem para uma suspensão inesperada. Esse contraste de figuras dá corpo ao dilema político-jurídico do momento. No plenário do Supremo, ministros trocam olhares discretos. Alguns assessores murmuram que há desconforto com a forma como o processo foi conduzido. Outros insistem que não há espaço para recuos, que a condenação está firmada. O ambiente é carregado de tensão. No Congresso, deputados próximos ao governo ironizam a possibilidade de reversão, enquanto opositores inflam as redes com mensagens de alerta. Tudo converge para uma mesma pergunta: até onde Barroso pretende levar esse movimento? Em conversas reservadas, advogados ligados à defesa de Bolsonaro repetem com insistência uma frase: há falhas que precisam ser corrigidas. Eles apostam em recursos que podem atrasar o processo, mas o que causa impacto é a hipótese de uma suspensão reconhecida de dentro do próprio Supremo. Se isso acontecer, muda tudo, diz um aliado em voz baixa, com o rosto fechado, segurando o celular com força. O recado está dado. Há expectativa de algo grande nos bastidores. A plateia que acompanha de fora reage com surpresa e descrença. Alguns aplaudem a possibilidade de suspensão, outros acusam o Supremo de manipulação. O clima é de divisão total, mas a verdade é que neste momento não existe anúncio oficial. Só rumores fortalecidos por declarações calculadas, interpretadas linha por analistas e jornalistas independentes. Cada detalhe ganha peso. Uma pausa em uma fala, uma expressão rígida, um silêncio prolongado. É nesse espaço de interpretações que nasce o impacto do título. No Supremo, a ata do julgamento de Bolsonaro já está registrada e a contagem para a redação do acórdão corre oficialmente. É nesse momento, com o processo avançando, que rumores sobre suspensão ganham força. A defesa observa cada passo e prepara recursos, enquanto aliados políticos de Bolsonaro apontam para a fala de Barroso como um indício de recuo estratégico. A simples menção de que existe espaço para reavaliar o andamento abre discussões acaloradas em Brasília. Nos gabinetes, ministros e assessores conversam em voz baixa. Alguns demonstram incômodo com o peso político da decisão. A narrativa é de que há fissuras internas e que nem todos concordam com a forma como o julgamento foi conduzido. A possibilidade de suspensão não está documentada em ato oficial, mas a especulação cria ondas. Parlamentares reagem, comentaristas opinam, e a pressão popular se intensifica. O clima de incerteza calculada. E a imprensa tradicional mantém cautela em abordar o assunto. Na prática, 3 caminhos são discutidos entre especialistas. O primeiro seria um pedido de vista, que interromperia qualquer análise paralela ligada ao caso. O segundo, uma decisão cautelar individual que pudesse congelar efeitos pontuais da condenação. O terceiro, mais plausível, seria a tramitação dos embargos após o acórdão, capazes de postergar pontos específicos. Nenhum deles equivale a uma anulação definitiva, mas todos carregam o peso de desacelerar o processo. Para os aliados de Bolsonaro, qualquer atraso já representa uma vitória política. Enquanto isso, a opinião pública se divide. Grupos organizados apontam para uma suposta perseguição, alegando que a suspensão seria uma correção necessária. Do outro lado,
Críticos acusam o Supremo de manipular prazos e decisões ao sabor da conveniência. A frase mais repetida é clara: se há espaço para suspender, há espaço para rever. Esse raciocínio, mesmo sem base oficial, ganha força no debate digital e se espalha rapidamente em redes sociais. No Salão do Supremo, cada gesto dos ministros é acompanhado de perto. O ambiente é silencioso, mas tenso. Papéis são organizados, microfones ajustados e os olhares se cruzam rapidamente. Barroso, com expressão firme, evita declarações diretas sobre a suspensão, mas suas palavras deixam margem para interpretações. A Corte cumpre o seu dever e garante estabilidade institucional, disse em uma entrevista recente. Essa frase aparentemente neutra foi o suficiente para alimentar leituras de que a estabilidade pode vir acompanhada de uma pausa estratégica no processo. Na esplanada, parlamentares da oposição enxergam nessa brecha uma oportunidade. Se houver suspensão, vamos mostrar que a condenação nunca se sustentou, declarou um deputado, erguendo a voz diante de jornalistas. Já governistas rebatem com ironia, afirmando que a própria defesa de Bolsonaro alimenta fantasias para manter sua base mobilizada. A troca de declarações expõe a divisão no Congresso, onde cada lado tenta transformar rumores em munição política. Nas ruas, apoiadores de Bolsonaro reagem com entusiasmo contido. Mensagens circulam em grupos privados de aplicativos. Barroso abriu espaço, o jogo não acabou. As imagens de manifestações passadas são retomadas como símbolo de resistência. Do outro lado, críticos chamam a movimentação de manobra desesperada e exigem que o Supremo mantenha firme a condenação já votada. O choque entre percepções cria uma onda de incerteza que se espalha rapidamente. Em entrevistas paralelas, analistas jurídicos reforçam que não há, até este momento, ato formal suspendendo qualquer etapa. O que existe é o rito natural. Ata publicada, prazo para o acórdão em andamento e expectativa para os embargos. Mas a política não funciona apenas com documentos. A narrativa do possível recuo já ganhou força e, independentemente da decisão, seus efeitos são sentidos em Brasília. O simples fato de se falar em suspensão já mexe no tabuleiro. A defesa de Bolsonaro age com precisão calculada. Reúne advogados, examina linha por linha da decisão e prepara uma sequência de recursos. Em reuniões fechadas, o clima é de estratégia. Um dos advogados levanta a voz e diz com firmeza: se existe qualquer margem, vamos explorar, lá até o fim. Outro responde com um tom mais cauteloso: precisamos de consistência. Não podemos apenas inflamar. Precisamos convencer. O grupo sabe que a chance de uma suspensão depende mais do ambiente político do que de brechas jurídicas robustas. Enquanto isso, Barroso encerra seus últimos dias como presidente do Supremo. Em discursos públicos, faz questão de defender a imagem da instituição. Porém, entre jornalistas e analistas ganha espaço a leitura de que suas palavras podem indicar uma tentativa de aliviar tensões internas. Alguns ministros, segundo fontes de bastidores, teriam demonstrado desconforto com a intensidade da condenação. Não se trata de mudar votos já registrados, mas de sinalizar abertura para ajustes processuais que soam como suspensão indireta. No Congresso, a repercussão é imediata. Senadores questionam se o Supremo estaria cedendo à pressão popular. Um deles afirma diante das câmeras: a lei não pode ser flexível de acordo com quem está no banco dos réus. Do outro lado, parlamentares aliados de Bolsonaro afirmam que a democracia exige revisão quando há injustiça evidente. O embate verbal aumenta a sensação de instabilidade. Cada fala, cada gesto, é usado como combustível na guerra de narrativas. Em paralelo, a opinião pública se inflama nas redes sociais. Hashtags surgem com força, ora exigindo que o Supremo mantenha a condenação sem hesitar, ora clamando por suspensão imediata. O resultado é um campo polarizado, onde cada rumor de bastidor é interpretado como confirmação de vitória por um lado e de derrota por outro. A percepção é clara. Mesmo sem decisão oficial, a possibilidade de suspensão já virou arma política. No plenário, a tensão é visível. Ministros se acomodam em suas cadeiras e cada olhar trocado
parece carregar mais do que palavras. O ambiente, embora silencioso, transmite a gravidade do momento. A possibilidade de suspensão, ainda que não oficializada, paira sobre todos como um peso invisível. Um assessor se aproxima discretamente de um dos ministros e entrega um bilhete. O ministro lê rapidamente, franze a testa e dobra o papel, guardando-o no bolso sem comentar nada. O gesto simples é suficiente para alimentar especulações sobre divergências internas. Nos bastidores, circula a informação de que alguns magistrados temem as consequências de uma decisão vista como excessivamente dura contra Bolsonaro. Não é consenso, mas é suficiente para gerar fricções. A imprensa alternativa aponta esses sinais como prova de rachadura, enquanto veículos tradicionais mantêm cautela, destacando apenas que há debates internos sobre os efeitos da decisão. A distância entre as versões reforça a desconfiança do público sobre qual narrativa representa melhor a realidade. Na plateia restrita que acompanha as sessões, advogados e jornalistas se revezam em cochichos. Um deles comenta em voz baixa: se o Supremo recuar, abre um precedente que vai marcar o tribunal para sempre. Outro responde de imediato: se não recuar, arrisca inflamar a população e piorar a imagem da corte. A conversa é interrompida pelo silêncio que se impõe quando Barroso ajeita os papéis diante de si, sem emitir palavra, apenas mantendo o semblante rígido. Cada movimento dele é observado e interpretado como um sinal. Do lado de fora, parlamentares seguem dando declarações inflamadas. Em frente às câmeras, um deputado governista rebate a tese de suspensão com sarcasmo. Quem fala disso vive de teorias conspiratórias. Em contrapartida, um senador oposicionista insiste. O próprio presidente do Supremo abriu espaço. Isso não pode ser ignorado. A troca de acusações vai sendo reproduzida em transmissões ao vivo, alimentando ainda mais a percepção de que Brasília está em ebulição. O ritmo dos acontecimentos acelera. Nas redes sociais, a notícia sobre um suposto recuo do Supremo se espalha em velocidade impressionante. Perfis ligados a apoiadores de Bolsonaro publicam vídeos com trechos recortados de falas de Barroso, destacando apenas as palavras que soam como abertura para a suspensão. Em poucos minutos, os cortes já circulam em grupos de mensagens, acompanhados de frases como "a verdade veio à tona" e "o julgamento pode cair". A mobilização digital cria a sensação de que algo concreto está prestes a acontecer. Dentro do Supremo, essa movimentação não passa despercebida. Assessores monitoram o fluxo das redes em tempo real e repassam relatórios aos ministros. Em uma sala reservada, um auxiliar comenta com expressão tensa: "O barulho está maior do que a realidade". Um ministro, com semblante fechado, responde apenas: "É exatamente isso que nos preocupa". A percepção é clara. A narrativa digital já se transformou em um fator político, capaz de pressionar a própria corte. Do lado político, líderes partidários se posicionam com rapidez. Dirigentes aliados ao governo pedem moderação no discurso público, temendo que a explosão de rumores provoque instabilidade institucional. Já opositores aproveitam a oportunidade para convocar manifestações, afirmando que a resistência começa agora. A disputa por narrativas sai das sessões jurídicas e invade as ruas, ampliando o clima de polarização que se intensifica a cada declaração. Analistas de direito constitucional são chamados para entrevistas em telejornais. Todos reforçam a mesma linha. Não há até agora ato formal que suspenda o julgamento. O processo segue o rito normal. Mas ainda assim a tensão cresce. A diferença entre o que é oficial e o que circula nas redes cria um campo fértil para desinformação e manipulação política. É esse contraste que torna o momento tão delicado. Os fatos caminham de um lado e a percepção pública de outro. Na sede do Supremo, o gabinete de Barroso torna-se o centro das atenções. A cada reunião, o presidente da corte escolhe as palavras com extremo cuidado. Em uma conversa interna registrada por assessores, ele teria repetido que a estabilidade institucional depende da serenidade da corte. A frase circula entre jornalistas como indício de que não haverá gestos bruscos. Mas para a oposição, soa como confissão de que existe uma brecha real.
A interpretação depende de quem ouve, e isso mantém o suspense em torno de suas intenções. No Congresso, a pressão aumenta. Parlamentares ligados à base governista exigem que a condenação seja mantida sem vacilos. Um deputado ergue a voz no plenário. Não podemos permitir que manobras jurídicas transformem um julgamento histórico em uma farsa. A reação é imediata. Da oposição, um senador rebate em tom firme. A farsa foi a condenação, e agora até o Supremo admite que pode ter exagerado. A troca de declarações é registrada por câmeras, transmitida ao vivo e amplificada nas redes. Em paralelo, a defesa de Bolsonaro reforça sua estratégia. Advogados entram e saem de reuniões a portas fechadas, carregando pastas e documentos. Um deles afirma com convicção: a decisão não é definitiva. Temos recursos, temos argumentos e agora temos o fator Barroso. O tom é de confiança, mesmo sem qualquer ato formal que sustente a tese de suspensão. Para os aliados, o importante é manter a mobilização e explorar cada dúvida surgida no tribunal. Enquanto isso, cidadãos comuns acompanham as notícias com expressões de incredulidade. Em entrevistas de rua, alguns afirmam que não confiam mais no Supremo, outros dizem que tudo não passa de teatro político. A divisão é clara. A simples ideia de que o julgamento possa ser suspenso já gerou um impacto profundo na percepção pública. Mesmo sem decisão, o dano à imagem institucional está feito. Para muitos, o Supremo já aparece como um campo de disputas políticas, não apenas jurídicas. O clima no Supremo se intensifica com cada sinal interpretado pela imprensa. Barroso mantém a postura rígida, evita declarações que possam ser mal compreendidas, mas seus gestos são analisados como se fossem mensagens ocultas. Durante uma coletiva breve, responde a uma pergunta com um tom neutro. O tribunal cumpre o seu papel dentro da Constituição. A frase é simples, mas rapidamente vira manchete em sites alternativos, apresentada como confirmação de que há um espaço real para suspender o julgamento. O que para uns é formalidade, para outros é sinal de recuo. No interior do tribunal, ministros conversam discretamente. Um deles, em tom baixo, comenta com um colega: se a narrativa da suspensão continuar crescendo, a pressão pode se tornar insustentável. O outro apenas balança a cabeça, em silêncio. A ausência de desmentidos claros fortalece ainda mais os rumores. Qualquer pausa, qualquer expressão, é suficiente para ser usada como prova de que algo se movimenta nos bastidores. A incerteza passa a ter vida própria. Fora do Supremo, manifestações começam a se organizar. Pequenos grupos exibem cartazes pedindo a suspensão imediata da condenação, enquanto outros exigem que a decisão seja mantida sem alterações. A polícia acompanha de perto, mantendo distância, mas atenta a qualquer sinal de tumulto. A tensão se espalha pelas ruas de Brasília, com buzinas, gritos e celulares gravando cada cena para depois ser compartilhada online. O país inteiro parece acompanhar cada detalhe como se o resultado já estivesse em disputa novamente. Nos programas de televisão, comentaristas se dividem. Alguns alertam que não há base jurídica para anular ou suspender a condenação já votada, enquanto outros sustentam que o Supremo tem mecanismos internos que poderiam sim desacelerar o processo. O contraste entre análises técnicas e leituras políticas amplia a confusão no público. O que parecia apenas especulação já se transformou em um debate nacional, com cada lado tentando impor sua versão como a verdadeira. A cada hora que passa, o eco das palavras de Barroso continua alimentando a narrativa. Nos corredores do Congresso, jornalistas cercam parlamentares em busca de reações. Um senador oposicionista fala com convicção diante das câmeras: se existe espaço para suspensão, é porque até o Supremo reconhece que o processo foi injusto. Logo em seguida, um deputado governista retruca com irritação: e isso é manipulação política. Não há suspensão alguma. A decisão está registrada e não muda. A troca acalorada de declarações é transmitida ao vivo, repercutindo em canais de notícias e redes sociais. Dentro da defesa de Bolsonaro, a estratégia se intensifica. Advogados revisam relatórios e preparam falas públicas cuidadosamente calculadas. Um deles, em tom firme,
declara em entrevista: "Nós vamos até o fim. Se o próprio presidente do Supremo admite que há espaço, vamos explorar cada recurso possível." A confiança transmitida pela defesa aumenta a mobilização da base de apoiadores, que se sente encorajada a pressionar ainda mais. O discurso é repetido em vídeos, entrevistas e comunicados oficiais. No lado oposto, ministros próximos a Barroso evitam se pronunciar publicamente, mas em bastidores confidenciam que não existe decisão concreta sobre suspensão. Um assessor revela, em conversa reservada: "O que existe é especulação, nada mais. Mas essa especulação já nos causa problemas sérios." O desconforto cresce, pois quanto mais o silêncio se mantém, mais o público acredita que há algo sendo escondido. A percepção de rachadura interna fortalece as dúvidas. Na base popular, o reflexo é imediato. Grupos organizam transmissões ao vivo, convocando atos, pedindo mobilização. Mensagens de apoio a Bolsonaro se multiplicam, enquanto críticos atacam o Supremo, acusando-o de manipulação. As ruas e as redes se tornam palcos de disputa simultâneos, onde cada frase de Barroso é repetida, distorcida e transformada em bandeira política. A sensação é de que o país está suspenso em uma espera ansiosa por um anúncio que ainda não existe. Na imprensa internacional, o caso começa a ganhar atenção. Veículos estrangeiros publicam matérias questionando a solidez das instituições brasileiras e o impacto da possível suspensão do julgamento. Um jornal norte-americano destaca: "O presidente do STF admite margem para rever processo contra Bolsonaro." A frase, tirada de contexto, repercute em redes sociais brasileiras como prova definitiva de que a condenação pode cair. Dentro do Supremo, essa repercussão internacional é vista com preocupação. Um ministro confidencia a um colega: "Se virar pauta externa, não vamos conseguir mais controlar a narrativa." Agências de inteligência internacionais também acompanham o cenário. Relatórios preliminares enviados por observadores políticos citam o aumento da tensão institucional no Brasil. Segundo fontes consultadas por jornalistas, o Pentágono, o Mossad e a inteligência argentina monitoram os desdobramentos com atenção redobrada. Essas informações, mesmo sem confirmação oficial, são exploradas por aliados de Bolsonaro como evidência de que o julgamento teve repercussão mundial e de que forças externas pressionam por justiça real. Para o público, essa narrativa fortalece a ideia de que a condenação foi construída sob pressões e interesses obscuros. Ao mesmo tempo, entidades civis começam a se posicionar. Uma associação de juristas publica nota pedindo que o STF esclareça se existe ou não qualquer possibilidade de suspensão. Já uma ONG ligada à defesa da democracia critica os rumores como forma de atacar o judiciário. A polarização atinge também os setores especializados. Professores de direito são convidados a se pronunciar, e as opiniões se dividem. Para alguns, a margem para recursos é normal em qualquer processo. Para outros, o uso político desse rito natural coloca em xeque a credibilidade da justiça. Enquanto isso, nos grupos de apoio a Bolsonaro, cresce o tom de urgência. Vídeos pedem que os seguidores se mantenham atentos e pressionem nas redes. A palavra de ordem é mobilização. A base bolsonarista se sente em vantagem moral. Para eles, a simples abertura de um debate sobre suspensão já é uma vitória simbólica. A cada nova declaração de Barroso, a expectativa se renova. E mesmo sem ato oficial, a convicção de que o julgamento será revertido cresce como se já houvesse uma decisão concreta. Dentro do Supremo, a movimentação é sutil, mas intensa. Ministros que não concordam com o peso da condenação original mantêm reuniões discretas, revisando pareceres e discutindo possibilidades processuais. Um deles comenta com o assessor: "Não podemos criar precedente perigoso, mas também precisamos evitar desgaste político desnecessário." O assessor anota em silêncio, atento a cada nuance. Cada decisão, cada palavra é medida para evitar que a narrativa pública se volte contra a corte. No Congresso, a disputa continua. Parlamentares aliados de Bolsonaro organizam coletivas de imprensa, destacando que qualquer sinal de suspensão seria um reconhecimento de falhas no processo. Um deles afirma: "Se o Supremo abre espaço para revisar, é a prova de que estávamos certos."
Do outro lado, líderes de oposição acusam os aliados de Bolsonaro de tentar manipular a opinião pública e usam entrevistas para reafirmar que a condenação é legítima e final. As declarações reforçam a polarização e mantêm o clima de tensão em Brasília. Nas redes sociais, cada movimento do Supremo é amplificado. Trechos de discurso são cortados, compartilhados e comentados, muitas vezes fora de contexto. A base bolsonarista interpreta cada silêncio como indício de que a suspensão será possível. A população se divide entre aqueles que acreditam em recuo estratégico e os que exigem manutenção da condenação. O efeito é imediato. Hashtags e mensagens circulam com força, transformando rumores em narrativa dominante. Enquanto isso, advogados de Bolsonaro refinam a estratégia. Cada documento, cada protocolo, cada prazo é revisado para explorar qualquer oportunidade de atrasar ou modificar efeitos da condenação. Um dos defensores reforça em reunião interna: o acórdão está em elaboração, há tempo, há margem e vamos usar cada recurso. A segurança no discurso interno aumenta a confiança da base, mesmo sem decisão formal que sustente a suspensão. O cenário político em Brasília torna-se ainda mais volátil. Enquanto o Supremo segue com sua rotina formal, rumores sobre a suspensão do julgamento se espalham como incêndio digital. Assessores e ministros observam as repercussões, conscientes de que cada declaração, cada silêncio é interpretado de forma estratégica. Barroso mantém postura firme, mas qualquer leve mudança de expressão ou tom é captada como sinal. O ambiente é carregado de tensão. Do lado externo, partidos aliados e opositores intensificam a comunicação. Parlamentares próximos a Bolsonaro reforçam que qualquer margem aberta deve ser explorada, enquanto opositores criticam a tentativa de interpretação como manobra política. A disputa verbal ocorre em todas as frentes: redes sociais, televisão e rádios. O país acompanha cada palavra e o impacto psicológico da possibilidade de suspensão cresce, mesmo sem ato oficial. Nos grupos de apoiadores, a movimentação é organizada. Vídeos, mensagens e transmissões ao vivo destacam qualquer frase de Barroso que soe ambígua. A narrativa de que o Supremo deixou espaço ganha corpo. O objetivo é mobilizar e manter a atenção sobre cada passo do julgamento. Cada postagem é amplificada e o efeito é percebido rapidamente na sociedade. A dúvida se instala e a tensão aumenta. Dentro da corte, os assessores trabalham silenciosamente para conter interpretações precipitadas. Relatórios internos destacam que a comunicação deve ser cautelosa, evitando alimentar rumores que possam desestabilizar ainda mais a percepção pública. A pressão externa é real, e o Supremo sente os efeitos diretos de debates acalorados em Brasília e nas redes sociais. O clima é de alerta constante. Em Brasília, a tensão política alcança o ponto máximo. Cada gesto de Barroso, cada reunião interna é observado com atenção redobrada. Advogados, assessores e parlamentares interpretam qualquer silêncio como possível recuo. Um ministro confidencia: o tribunal precisa mostrar que está no controle, mas qualquer passo em falso e a narrativa se volta contra nós. A percepção de fragilidade aumenta o drama nos corredores do Supremo. A imprensa, dividida entre cautela e sensacionalismo, repercute a situação. Enquanto veículos tradicionais destacam que não existe ato formal de suspensão, plataformas digitais amplificam cada fala que sugira a abertura. A divergência cria um efeito de amplificação exponencial. O público passa a acreditar que algo concreto está prestes a acontecer, mesmo sem confirmação oficial. A expectativa cresce e mantém a atenção da sociedade fixa na corte. Nas ruas, manifestações são organizadas de forma espontânea e digital. Grupos de apoiadores de Bolsonaro utilizam hashtags e transmissões ao vivo para destacar a possibilidade de suspensão. De outro lado, críticos do ex-presidente denunciam a manipulação e pedem firmeza do Supremo. O clima se transforma em disputa simbólica, onde cada gesto político é interpretado como vitória ou derrota iminente. Dentro da defesa, o trabalho é minucioso. Advogados acompanham cada detalhe, monitoram a repercussão e preparam recursos estratégicos. Um deles afirma com firmeza:
Estamos explorando todas as brechas possíveis. A atenção do Supremo agora é uma vantagem. A confiança transmitida é calculada para reforçar a mobilização da base e manter o cenário de expectativa máxima. O foco se desloca para o momento decisivo, a preparação do acórdão. Dentro do Supremo, Barroso e sua equipe revisam minuciosamente cada ponto, conferindo datas, votos e fundamentações jurídicas. O clima é de concentração absoluta. Um assessor comenta baixinho: tudo depende de cada palavra agora. A tensão é palpável, e cada detalhe é interpretado como indício do que virá. Enquanto isso, aliados de Bolsonaro acompanham o processo com atenção quase obsessiva. Advogados estudam possibilidades de recursos que possam gerar atraso ou revisão. Um deles, em reunião fechada, reforça: se o tribunal dá espaço, mesmo que pequeno, temos que agir rápido. A determinação reflete a pressão para manter a narrativa de que a suspensão é possível, mesmo sem ato oficial. Nos bastidores do Congresso, a movimentação política se intensifica. Parlamentares aproveitam cada comentário de ministros ou assessores para reforçar suas posições. Um deputado afirma diante das câmeras: se houver espaço para rever, vamos mostrar que a justiça precisa ser completa. A oposição rebate, mantendo o clima de disputa contínua. A polarização é total, e cada palavra é medida para influenciar a opinião pública. Nas redes sociais, a expectativa se transforma em debate acalorado. Vídeos e transmissões destacam trechos de entrevistas, pausas e gestos como se fossem sinais de decisão iminente. O público interpreta cada detalhe como prova de um possível recuo, aumentando a pressão sobre a corte. A percepção é que a qualquer momento uma notícia definitiva pode surgir, mantendo todos em estado de alerta. Chegamos à etapa final do guion. A atenção se concentra na reação institucional e social à possibilidade de suspensão. No Supremo, ministros se preparam para comunicar oficialmente quaisquer decisões, mantendo cuidado extremo para não gerar interpretações erradas. Barroso, por sua vez, mantém postura firme, mas as palavras escolhidas em entrevistas e coletivas continuam sendo analisadas com lupa por todos os setores políticos. Na defesa de Bolsonaro, a expectativa é de vitória estratégica. Advogados reforçam que qualquer margem, mesmo mínima, deve ser explorada. Cada prazo, cada recurso, cada detalhe do acórdão é uma oportunidade, afirma um deles em reunião interna. A base bolsonarista interpreta isso como confirmação de que a suspensão pode ocorrer, mantendo a mobilização digital intensa. Externamente, a polarização permanece alta. Redes sociais, parlamentares e veículos de imprensa continuam debatendo o tema. Alguns grupos pedem suspensão imediata, outros defendem que a condenação seja mantida sem alteração. A tensão política é alimentada por interpretações e rumores, mas os fatos oficiais permanecem claros. O acórdão está em tramitação, e não há ato de suspensão publicado. O fechamento do cenário evidencia a importância de acompanhar apenas informações confirmadas. O público deve entender que rumores e interpretações políticas existem, mas a realidade institucional segue os trâmites legais. A polarização e as especulações refletem o interesse público e político, mas não alteram a base jurídica do julgamento. Queridos ouvintes, se este vídeo ajudou a compreender os fatos e separar rumores de realidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com amigos. Cada ação ajuda a disseminar informação precisa, fortalecendo o debate e mantendo o público informado. A atenção é agora, e a responsabilidade de acompanhar os próximos passos cabe a cada cidadão.